Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 40%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 50%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta sol entre poucas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 80% a 50%. O município de Encanto, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 34 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Vargem Alta, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 17 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95% a 35%. Jardinópolis, em Santa Catarina, festeja aniversário com tempo claro com sol.
A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 20%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de março de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Em março de 2025, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal de São Paulo, anunciou sua permanência nos Estados Unidos, justificando a decisão ao afirmar que o Brasil vive um regime de exceção. Ele declarou que se licenciaria do mandato sem remuneração para se dedicar integralmente a buscar sanções contra violadores de direitos humanos, referindo-se ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eduardo classificou essa decisão como a mais difícil de sua vida e ressaltou a necessidade de conter a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Curiosamente, essa postura se assemelha à adotada pelo ex-deputado Jean Willis, do PSOL, em 2019, quando deixou o país alegando falta de segurança devido a ameaças de morte e ataques homofóbicos. Na época, a família Bolsonaro ironizou a decisão de Willis. O então presidente Jair Bolsonaro comentou "grande dia" nas redes sociais, enquanto seu filho Carlos Bolsonaro escreveu "vá com Deus e seja feliz". Agora, diante da decisão de Eduardo, o ex-presidente afirmou que, se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Repórter Brasil News. Em 13 de fevereiro de 2025, o ciclista Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, foi assassinado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, São Paulo. Dois homens em uma moto o abordaram por volta das 6 horas e, sem que ele oferecesse resistência, dispararam contra ele, levando seu celular em menos de 10 segundos. Após investigações, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos: Jefferson de Souza Jesus, de 27 anos, conhecido como Gordo de Paraisópolis, que pilotava a moto, e Eric Benedito Veríssimo, de 21 anos, apontado como o atirador. Jefferson confessou o crime em depoimento, detalhando a participação de Eric. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, classificou o ato como uma covardia do assassino. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em depoimento à polícia, Michael Salles dos Santos, de 23 anos, confessou ter assassinado a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em 5 de março de 2025, em Cajamar, São Paulo. Michael afirmou que mantinha um relacionamento com Vitória há cerca de 1 ano e meio e que ela teria ameaçado revelar o caso à esposa dele. Segundo seu relato, ao oferecer uma carona à Vitória após o trabalho, discutiram sobre a ameaça, momento em que ela tentou agredi-lo. Em resposta, Michael a esfaqueou 3 vezes, causando sua morte por hemorragia. Desesperado, ele escondeu o corpo em uma área de mata. A polícia, entretanto, não encontrou evidências concretas de um relacionamento entre Michael e Vitória, mas observou uma obsessão dele pela vítima. Michael é considerado o único autor do crime, embora outros suspeitos, incluindo o ex-namorado de Vitória, Gustavo Vinícius, e Daniel Lucas Pereira, ainda estejam sob investigação. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que Vitória sofreu 3 facadas, no rosto, pescoço e tórax, e não apresentava sinais de tortura ou abuso sexual. Repórter Brasil News. De acordo com uma pesquisa do Poder Data divulgada em 19 de março de 2025, 44% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pior que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa porcentagem representa o patamar mais alto desde a posse de Lula. Aqueles que avaliam o governo atual como melhor somam 32%, uma queda de 14 pontos percentuais desde o início do mandato.
Além disso, 22% dos entrevistados não veem diferença significativa entre as duas gestões. A pesquisa foi realizada entre 15 e 17 de março de 2025, com 2.500 entrevistados em 198 municípios das 27 unidades da federação e possui uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Esses dados refletem uma tendência de queda na aprovação do governo Lula, que enfrenta desafios como a inflação e a necessidade de articular políticas eficazes para atender às expectativas da população. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O Senado Federal adiou a votação de um projeto de lei que poderia impactar o período de inelegibilidade de políticos condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto, idealizado pela deputada Dani Cunha, propõe novas regras para a contagem do prazo de inelegibilidade, atualmente fixado em 8 anos. O adiamento ocorreu devido à necessidade de se alcançar um consenso entre as diferentes bancadas, especialmente após o Partido dos Trabalhadores ter modificado a proposta original para evitar que Bolsonaro tivesse seu prazo de inelegibilidade reduzido. O relator da proposta, senador Everton, do PDT do Maranhão, enfatizou a importância de se chegar a um acordo entre as diversas bancadas antes de prosseguir com a votação. O clima de tensão entre a oposição e o governo aumentou, especialmente em relação a um artigo que poderia beneficiar Bolsonaro. O adiamento da votação reflete a complexidade das negociações políticas em torno de temas sensíveis, como a inelegibilidade de figuras políticas proeminentes. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Quase 500 casos de feminicídio e tentativas do crime foram cometidos em 2024 no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, o número de feminicídios no ano passado aumentou 8% em relação a 2023. Diante deste cenário, o tema foi discutido em audiência pública, realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. Entre os problemas discutidos na audiência, por atendimento à mulher em risco, estão delegacias especializadas com infraestrutura precária, déficit de pessoal e de treinamento de equipes e falta de capacitação dos agentes públicos das unidades de atendimento à mulher. A deputada estadual Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, conduziu a reunião. Ela destaca os fatores que muitas vezes levam a um feminicídio. Feminicídios são a ponta de um processo longo que começa com a violência psicológica cotidiana, com a violência patrimonial e com a violência do próprio Estado, que além de ter um aparato insuficiente para atender essas mulheres, muitas vezes acaba submetendo as mulheres a graves revitimizações. E isso é muito preocupante. Um caso de violência foi sofrido por Graciele dos Santos Silva. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio em 2024 e apresentou a situação durante a audiência. Fui vítima de um agressor que já tinha feito outras 16 vítimas. Eu sou a 17ª vítima do meu agressor. Um homem que tinha 34 passagens pela delegacia, sendo 16 por agressão a mulheres, todas elas com medidas protetivas e agredidas. Também participaram da audiência diversas autoridades do poder público, como representantes das Polícias Civil e Militar, Defensoria Pública, Ministério Público e Secretaria Estadual da Mulher, além de representantes de diversas organizações e movimentos de mulheres. Entre as propostas levantadas no evento estão incluir a discussão de gênero nos currículos escolares, articular com legisladores federais a inclusão de mulheres com sequelas de feminicídio como beneficiárias do benefício de prestação continuada e lutar por emendas ao orçamento para a formação de profissionais de saúde para atendimento de vítimas da violência de gênero. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quinta-feira, 20 de março de 2025, está entrando no ar mais uma edição do Infonews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Um homem pichou o veículo blindado da Polícia Militar com símbolos de uma facção na madrugada do último domingo no Rio de Janeiro. O caso ocorreu no acesso ao Morro da Pedreira, na Zona Norte, enquanto policiais estavam dentro do Caveirão, como é chamado o veículo.
Segundo a corporação, os agentes desembarcaram do veículo no momento em que o autor da pichação estava fugindo. Os símbolos já foram removidos do veículo e os policiais que estavam de plantão foram ouvidos pela unidade que apura o fato. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso Infonews desta quinta-feira. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas informações do esporte chegando para você aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, quinta-feira, 20 de março de 2025, após os espaços vazios na Arena Fonte Nova no jogo contra o Uruguai em novembro, a CBF decidiu revisar sua política de ingressos e priorizar estádios onde pode definir os preços, como o Mané Garrincha em Brasília. Para o confronto contra a Colômbia, os valores foram reduzidos, variando de R$ 90 a R$ 380, além da reserva de 23,5 mil ingressos sociais, mediante doação de alimentos. A boa relação com o governo do Distrito Federal também influenciou a escolha e os quase 70 mil ingressos foram esgotados, garantindo a arrecadação de 47 toneladas de mantimentos para instituições de caridade. Aí a torcida, podendo ir aos jogos da seleção com preços mais acessíveis, aí a CBF, diminuindo um pouco os preços aí para evitar deixar lugares vazios, A galera não tá muito, confiante na seleção brasileira e nem tá querendo ir assistir os jogos, hein? Tá meio difícil a coisa, viu? Vamos ver se com esse incentivo aí a torcida vai em peso, dar aquela forcinha para a seleção. Afinal de contas, eliminatórias de Copa do Mundo, amigo. Haja coração. Amanhã não, Ano que vem tem Copa. Amanhã não, ano que vem, Mas amanhã tem jogo da seleção. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima quinta-feira para você, chegando mais um Hora do Consumidor por aqui e vamos falar de produto que não está entregando, Não entregou o que foi prometido na propaganda. Tá nós, viu? É o problema da Fernanda Costa de Salvador. Ela comprou um creme para cabelo que prometia crescimento rápido, mas não teve efeito nenhum, viu? E ela pergunta o que ela pode fazer. Olha, Fernanda, de acordo com o artigo 37 do CDC, propaganda enganosa é proibida, viu? Você pode exigir o dinheiro de volta ou acionar os órgãos de defesa do consumidor, tá bom, minha amiga? Obrigado aí pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. O principal responsável pelos impactos causados pela menopausa é o desaparecimento gradual do estradiol. O hormônio é produzido nos ovários durante a vida fértil da mulher. Ele é pau pra toda obra. Praticamente todas as células do organismo feminino têm receptores para o estrogênio, então suas funções passam a ser prejudicadas. Prova disso é a gênese do famoso fogacho, Aquela onda de calor abrupto que tira o sono à noite. O sistema nervoso central tem receptores desse hormônio e a carência dele afeta o funcionamento dos neurônios e neurotransmissores do hipotálamo, onde fica o nosso centro de controle de temperatura. As dificuldades de raciocínio, concentração e flutuações de humor também têm a ver com o sumiço do hormônio na cabeça, embora também sejam influenciadas por outros motivos, como o abalo emocional de uma fase como essa. Coração, músculos, vasos sanguíneos e outros tecidos e sistemas se ressentem da carência. Daí o aumento no risco de tantos transtornos físicos e mentais a partir dessa etapa da vida. Tomemos como exemplo a osteoporose, que fragiliza o esqueleto e leva a fraturas.
Todas as consequências da queda desse hormônio podem ser manejadas e prevenidas, tá bom? Saiba mais e saiba como lendo a reportagem completa lá da Veja Saúde. Entra lá no site que tá tudo completinho para você ou fica sempre com a gente. Mais informações sobre o assunto eu conto por aqui também. Aquele abraço, saúde para você e até amanhã com mais informações. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Abril de 2025 será um mês especial para quem ama um bom feriado prolongado. Com a Sexta-feira Santa caindo no dia 18 de abril e o feriado de Tiradentes no dia 21, os brasileiros terão a chance de emendar um descanso de 4 dias. Para os mais estratégicos, estender até o dia 22 pode render uma folga ainda maior. A coincidência dessas datas não acontece com frequência, sendo um ótimo momento para planejar viagens ou simplesmente relaxar. Se a ideia for aproveitar, é bom se programar com antecedência, já que feriadões costumam elevar os preços de passagens e hospedagens. Além disso, há outras datas interessantes para descanso em 2025, mas nenhuma tão conveniente quanto essa. Seja para viajar, descansar ou curtir o tempo livre, abril promete ser o mês perfeito para quem busca uma pausa bem aproveitada. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Zico criticou a declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que comparou a Libertadores sem clubes brasileiros a Tarzan sem chita, gerando polêmica no Brasil. O ex-jogador afirmou que a fala pode ser interpretada como racista, mas acredita que o dirigente tentou apenas ressaltar a importância do futebol brasileiro no torneio. No entanto, Zico destacou a falta de atitude da Conmebol em casos de racismo, como o ocorrido com Luigi do Palmeiras. A repercussão foi grande, com Leila Pereira e Bruno Guimarães condenando a fala, enquanto Domingues pediu desculpas, alegando se tratar de uma frase popular, como a gente noticiou ontem por aqui, né? Rapaz, a fala ficou meio, né? Não pegou bem, infelizmente, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84 3213 2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado.
Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Mais um vazamento de dados envolvendo o Pix levanta alerta sobre a segurança digital no Brasil. Desta vez, a falha ocorreu nos sistemas da Aqui Sociedade de Crédito Direto,
a QISCD, expondo informações de mais de 25 mil usuários entre 23 de fevereiro e 6 de março. Dados como nome, CPF, instituição financeira e número de conta foram comprometidos, mas o Banco Central assegura que senhas e movimentações bancárias permaneceram protegidas. Em resposta, o BC iniciou investigações e reforçou que as vítimas serão notificadas apenas pelos canais oficiais da QSCD. Embora os dados vazados não permitam transações indevidas, especialistas alertam para riscos de golpes como phishing e engenharia social. A recomendação para os clientes afetados é redobrar a atenção a contatos suspeitos, ativar medidas extras de segurança e monitorar suas contas regularmente. Esse não é o primeiro incidente do tipo e reforça a necessidade de aprimoramento contínuo da proteção dos sistemas financeiros. O Pix se tornou indispensável no dia a dia dos brasileiros e, para manter sua credibilidade, o Banco Central precisará intensificar fiscalização em segurança. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi convidado por Edinaldo Rodrigues, mandatário da CBF, para ser o chefe da delegação brasileira nos próximos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Colômbia e Argentina. Em um vídeo divulgado pela CBF, Bittencourt expressou sua gratidão pelo convite. Abre aspas, quero agradecer especialmente ao presidente Edinaldo. Quando me perguntaram sobre o convite, disse que é uma grande honra liderar a delegação da seleção brasileira em 2 partidas tão importantes. Ele também destacou a alegria de reencontrar ex-jogadores do Fluminense na equipe nacional, como André, Gerson e João Pedro, e afirmou que acompanhará de perto a preparação da seleção. Então tá aí, né? O presidente do Fluminense, né, sendo aí convidado, né, para liderar a delegação da seleção brasileira. Eu sou Kleber Salles e volto com mais notícias do esporte a qualquer momento, dentro aqui do nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quinta-feira e olha só, hein? Restaurante cobra taxa de serviço obrigatória. O Rafael Pereira, de Manaus, né, pergunta o seguinte, ele nos relata a seguinte situação. Fui no restaurante e me obrigaram a pagar a taxa de serviço. Isso é permitido? Olha, Rafael, pelo artigo 39 do CDC, a taxa de serviço é opcional. O estabelecimento não pode forçar o pagamento, viu? Então fica aí a dica, meu amigo. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor você vai conhecer os alimentos que ajudam a baixar a pressão alta. Vamos então falar aqui do tópico 1. O alho possui ação hipotensora, que ajuda no relaxamento dos vasos sanguíneos e diminuindo a pressão arterial. Pode ser consumido in natura, preferencialmente cru, ou adicionado apenas no final da preparação ou em cápsulas. E também as frutas vermelhas ajudam a melhorar a circulação sanguínea. A sardinha e peixe de água fria contém ômega 3, que podem ajudar a controlar a pressão arterial, melhorando também o fluxo sanguíneo. Vegetais verde escuro e grão de bico também são fontes de magnésio, importante para o relaxamento dos vasos e melhora do fluxo sanguíneo.
Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Governo irá propor aumento na mistura de etanol e gasolina para 30%. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Após testes bem-sucedidos com o combustível I30, o governo irá propor a elevação progressiva da mistura de etanol anidro na gasolina, que atualmente está em 27%, para 30%. Para entrar em vigor, a medida precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, formado por 17 ministros do governo. Abre aspas, com o E30 nos tornaremos em definitivo independentes da importação de gasolina. Esse é um ganho incalculável para a soberania nacional, fecha aspas, disse Alexandre Silveira. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a CBF mudou a data de pelo menos 3 partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que inicia no final do mês de março. Segundo o documento que foi enviado aos clubes, o motivo da alteração seria devido a um ajuste de tabela. Todos os clubes que tiveram as datas dos jogos alteradas foram avisados na última terça. O Botafogo estreia na competição contra o Palmeiras e teve o jogo adiado em um dia. Antes, o jogo estava marcado para sábado, dia 29, às 4:30 da tarde, mas agora será no domingo, galera. Note aí, viu? Às 4 da tarde. Outro confronto será entre Bahia e Corinthians, que vão se enfrentar também no domingo, às 8 da noite. São Paulo Sport no Morumbis seria disputado no domingo, mas será no sábado, dia 29, às 4:30 da tarde. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. A qualquer momento, de volta com as últimas do esporte para você. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A regulação das redes sociais e das plataformas digitais se tornou tema central em diversos países. As discussões em torno da questão têm como objetivo encontrar caminhos para equilibrar a liberdade de expressão e o combate à desinformação e ao discurso de ódio. Algumas nações, especialmente na Europa, já implementaram legislações específicas, exigindo de gigantes como Google e Meta, por exemplo, mais transparência sobre os algoritmos e responsabilidade em relação a conteúdos prejudiciais. Aqui no Brasil, ainda não há uma legislação específica e os debates para encontrar o melhor caminho continuam. Por se tratar de um tema que pode mudar a forma como hoje usamos a internet, a participação da sociedade nesse debate é fundamental. Na próxima quarta-feira, 26 de março, a Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil realiza uma audiência pública sobre o assunto. Os debates vão abordar desde o impacto da inteligência artificial na moderação de conteúdos e os desafios enfrentados por grandes empresas do setor, até as propostas em tramitação no Brasil e as ações sobre o tema que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. A audiência pública sobre a regulação legal das redes sociais e plataformas digitais será realizada a partir da 1 da tarde na sede da OAB São Paulo, na capital paulista, com transmissão pelo canal da Secretaria Cultural da Ordem no YouTube. O endereço é youtube.com/culturalordem.
OAB. A programação completa está no site simpla.com.br. Basta procurar por Audiência Pública OAB-SP. Quem pretende participar de forma presencial pode fazer a inscrição neste mesmo endereço. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Conselho Federal de Medicina cria uma comissão para tentar compreender como a fé e a espiritualidade podem interferir na saúde. O grupo vai avaliar estudos para entender como essas questões podem ser capazes de prevenir adoecimentos e contribuir para a evolução clínica positiva dos pacientes. Fazem parte da comissão pesquisadores e estudiosos. O objetivo é reunir evidências que ajudem a formar um convencimento do Conselho Federal de Medicina para orientar médicos na conduta dos pacientes sobre o papel da fé e da espiritualidade. O tema tem se tornado cada vez mais comum em congressos médicos e, por isso, despertou o interesse da comunidade científica. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já aceita a espiritualidade como contribuição a ser considerada no tratamento de doentes. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a questão não tem ligação com uma religião e não substitui o tratamento convencional dentro de critérios científicos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Abastecer com etanol segue vantajoso para o dono de carro flex. Na semana passada, o litro foi vendido na média do país a R$ 4,36, quando se considera que um carro com etanol roda em torno de 30% menos que com gasolina. Ele poderia custar até R$ 4,43, que ainda seria um bom negócio. Isso porque a gasolina foi vendida a R$ 6,34. Os dados foram levantados pela Agência Nacional do Petróleo em postos de todo o país. É importante, porém, que o motorista faça testes para identificar, no caso dele, qual a melhor opção. Isso porque essa diferença de 30% no rendimento entre gasolina e etanol não é regra. Ela pode mudar com base em uma série de fatores, como o estilo de dirigir e o tipo de motor. Sem falar que os preços dos combustíveis variam de uma região do país para outra. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. O setor de comércio eletrônico vem crescendo ano após ano no Brasil. Desde a pandemia, que acelerou sua consolidação, o e-commerce disparou e continuará crescendo nos próximos anos. Pelo menos é o que indicam os dados de um relatório elaborado por uma fintech canadense especializada em soluções de pagamento. De acordo com o documento, o Brasil tem previsão de crescimento ano a ano entre 2023 e 2027 de 21%, com volume podendo chegar a 585 bilhões e 600 milhões de dólares em 2027. Se alcançar a cifra daqui a 2 anos, significará uma alta de 70% na comparação com os resultados de 2024. Puxado principalmente pelo uso do Pix e pela população mais jovem, o comércio eletrônico no Brasil movimentou 346 bilhões e 300 milhões de dólares apenas no ano passado. Em 2018, para comparação, antes da pandemia, portanto, o volume era de 85 bilhões e meio. Com relação a segmento, o varejo teve o maior volume de operações do comércio eletrônico em 2024, movimentando cerca de 137 bilhões e 300 milhões de dólares. Depois aparecem viagens, apostas, aplicativos de entrega e de transporte individual e serviços de streaming nessa ordem. Da Rádio 2, Milena Abreu. A nova linha de crédito consignado para o trabalhador CLT, que vai usar o FGTS como garantia, começa na sexta-feira, dia 21 de março. Como o desconto das parcelas será na folha de salário antes de cair na conta do trabalhador, os bancos podem cobrar taxas de juros menores do que os praticados em outras modalidades de empréstimo. Mas os especialistas alertam: o empréstimo consignado pode ser uma boa opção em algumas situações, mas antes de tomar o crédito, é importante avaliar
se é a melhor escolha para o seu caso. Isso porque, apesar das vantagens de juros mais baixos, parcelas fixas e previsíveis e geralmente um prazo mais longo para pagar, o consignado diminui o dinheiro que cai na conta do trabalhador. E se o orçamento não estiver organizado para esse desconto, há um risco de superendividamento. Por isso, antes de optar por essa modalidade de crédito, é muito importante fazer um planejamento financeiro cuidadoso. E o recomendado é não comprometer no consignado mais de 30% do valor da renda mensal. Da Rádio 2, Milena Abreu. Construir ou reformar ficou mais caro em fevereiro. Pesquisa do IBGE aponta que o aumento foi de 0,23% na média do país. Com isso, os preços acumulam uma alta de 4,39% de um ano para cá. O gasto médio por metro quadrado em fevereiro foi de R$ 1.804. Quer dizer que a construção de uma casa de 150 metros, por exemplo, saía por R$ 270 mil. Os valores, porém, variam de um estado para o outro. O custo da construção civil por metro quadrado é maior em Santa Catarina, onde chega a R$ 2.000. Já em Pernambuco e Sergipe fica na casa de R$ 1.600. Na média do país, de cada R$ 100 gastos, 57 são despesas com material e 43 com mão de obra. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Mais de 340 mil internações em 2024 foram provocadas por falta de saneamento. Do total de 344 mil hospitalizações, 168.700 estão ligadas a alguma infecção propagada por um inseto vetor, como a dengue, por exemplo. Na segunda posição aparecem as doenças de transmissão feco-oral, que são aquelas transmitidas pelas fezes de uma pessoa infectada. Entre elas está a gastroenterite, causada por vírus, bactérias ou parasitas, com 163.800 ocorrências. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil. O levantamento aponta que, apesar das cerca de 950 internações por dia por falta de saneamento, os números vêm caindo. Desde 2008, a queda tem sido de 3,6% ao ano, em média. No ano passado, a região Centro-Oeste foi a que registrou a maior incidência devido ao surto de dengue. Na sequência, vem a região Norte, com o dobro da taxa brasileira de doenças de transmissão feco-oral. As piores situações em 2024 foram registradas no Amapá e em Rondônia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O governo emite alerta sobre novo golpe envolvendo o concurso nacional unificado. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, foram criados falsos sites por golpistas divulgando canais de inscrição para a segunda edição do chamado Enem dos concursos. A pasta destacou que a nova prova ainda não está com as inscrições abertas e que as informações vão ser divulgadas na página oficial do concurso. Além disso, informou que já acionou os órgãos competentes por meio do Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital para derrubar esses sites falsos. Essas páginas podem ser denunciadas no falabr.cgu.gov.br, que é a plataforma do Governo Federal de ouvidoria e acesso à informação. Criminosos que cometem fraudes eletrônicas estão sujeitos à pena de reclusão que varia de 4 a 8 anos, além de multa. Em fevereiro, o governo confirmou a realização de uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado, mas o edital ainda não foi publicado. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Pelo 8º ano seguido, o mercado fonográfico brasileiro cresceu acima da média global. O setor bateu a marca inédita de 3 bilhões de reais em arrecadação. É o que revela o relatório anual Mercado Brasileiro de Música. O levantamento é realizado pela ProMúsica, que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil. No ano passado, a indústria musical nacional
teve um faturamento total de quase 3 bilhões e meio de reais, alta de 21,7% em relação ao ano anterior. Além disso, pelo 8º ano seguido, cresceu acima da média mundial. Com o desempenho de 2024, se manteve na posição de número 9 entre os maiores mercados do mundo no ranking global da Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Entre as explicações para o crescimento do setor estão o avanço do streaming, que respondeu por 99,2% das vendas físicas e digitais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Banco Central aumenta a taxa básica de juros do país em mais 1 ponto. Com isso, a Selic subiu de 13,25% para 14,25%, o maior patamar desde a crise do governo Dilma Rousseff entre 2014 e 2015. O órgão, inclusive, já avisou que deve promover um novo aumento na próxima reunião para tratar do assunto, marcada para o mês de maio. Com a alta da Selic, também sobem os juros cobrados pelos bancos, por exemplo, de quem precisa de dinheiro emprestado para uma compra ou para abrir um negócio. Isso, na teoria, faz a economia esfriar e joga o consumo lá para baixo, o que também, na teoria, pode provocar redução dos preços. Essa, aliás, é a preocupação do Banco Central. A decisão de subir os juros é uma tentativa de reduzir a inflação no país. No ano passado, os preços aumentaram em média 4,83%, índice acima da meta do governo de 3% e da margem de tolerância de 4,5%. Para 2025, o mercado financeiro projeta uma inflação ainda maior, de quase 6%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mais de 1.300.000 eleitores apenas no estado de São Paulo podem perder o título de eleitor. O alerta é do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o órgão, são eleitores e eleitoras que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos e que ainda não fizeram as devidas justificativas para a Justiça Eleitoral. Nesse caso, se não regularizarem o título até 19 de maio, terão o documento cancelado. Vale dizer que o prazo não vale apenas para os eleitores paulistas. O prazo é nacional. Eleitores e eleitoras de todas as unidades da federação que eventualmente estejam na mesma situação também têm até 19 de maio para regularizar o documento. Para isso, é preciso pagar as multas no valor de R$ 3,51 por turno. Para a Justiça Eleitoral, cada turno de votação é considerado uma eleição. Por isso, nas cidades em que houve eleição suplementar, esse pleito também entra na conta. Para consultar a situação do seu título de eleitor, basta acessar a página de autoatendimento eleitoral no site do TSE. O endereço é tse.jus.br. Também dá para consultar pelo celular usando o aplicativo e-Título. É só clicar em mais opções na barra inferior da tela e seguir as orientações. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, agora 7h53, 7h53. Vamos então com as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. Hoje, 20 de março, ano de 2025, modelo de concessão do mercado da Redinha será definido em 90 dias. A Prefeitura do Natal iniciou na terça-feira, dia 19, um novo processo na tentativa de viabilizar o complexo turístico da Redinha por meio de um procedimento de manifestação de interesse, o PMI. O mecanismo visa reunir estudos técnicos e definir um modelo viável para a futura gestão do espaço.
O prazo para que as empresas interessadas apresentem suas propostas é de 30 dias e os estudos deverão ser concluídos em até 60 dias, totalizando 90 dias para definição do modelo de concessão. A expectativa é de que o edital final de licitação seja lançado em até 120 dias. Os custos serão ressarcidos pela futura operadora do mercado. Mulheres acusadas de maltratar filhas são inocentadas pela Justiça. Um caso que chamou a atenção no Rio Grande do Norte há pouco mais de um ano teve um desfecho diferente do Tribunal da Sociedade, que condenou de maneira precipitada as professoras e mães Vandine Ribeiro, de 50 anos, e Ivana Teixeira, 51 anos. O casal foi acusado de maus tratos, tortura psicológica e agressões contra duas filhas adotivas. A situação ganhou ampla repercussão no ano passado, com as mulheres sendo indiciadas e presas de maneira preventiva e as filhas sendo retiradas do convívio familiar. Meses depois, elas provaram na Justiça Estadual a própria inocência, mas o peso da prisão e os traumas são sequelas que as mães vão carregar na vida por muito tempo. Preço médio da refeição em Natal é de R$ 82,78 o quilo. A variação chega a 132%. Uma pesquisa inédita do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal, Procon Natal, mapeou o mercado de preços de restaurantes na capital potiguar e apontou um preço médio de R$ 82,78 na refeição self-service por quilo. O maior preço encontrado foi de R$ 115,90 e o menor de R$ 49,90, com variação de 132,26%. Ao todo, foram pesquisados 76 estabelecimentos nas 4 regiões de Natal. A pesquisa também apontou os preços médios de quentinhas, pratos executivos e prato do dia em restaurantes da capital. A pesquisa revelou ainda os preços médios do self-service por quilo nas diferentes regiões da capital, destacando a Zona Leste com o maior valor, R$ 91,45, e a Zona Oeste com o menor preço, R$ 76,45. As outras regiões registraram preços médios de R$ 80,85 na Zona Sul e R$ 80,72 na Zona Norte. Especificamente, no centro de Natal, a média é de R$ 78,90. Páscoa deve gerar 4.000 postos de trabalho temporários no RN. Com o fim do carnaval, os brasileiros já se preparam para a Páscoa, uma data que impulsiona o mercado de trabalho temporário, gerando oportunidades em diversos setores ligados à produção e à comercialização de produtos típicos. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, José Lucena, as contratações sazonais devem seguir a tendência observada nos últimos anos, gerando cerca de 4.000 postos de trabalho extra neste período no Rio Grande do Norte. E agora vamos para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. A previsão do tempo para hoje é de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima 25 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 68 e a máxima 88%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Tábua de Marés. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17h31. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1h e a seguinte baixa-mar será às 13h26. A primeira pré-mar foi às 7h12 e a seguinte pré-mar será às 19h42. O nível da água está subindo neste momento, falta 1h51 para a pré-mar. Teremos 12h06 de sol e o trânsito solar é às 11h28. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora, para encerrarmos muito bem a nossa programação, vamos trazer
aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E qual é o café do meu amigo Marcos Brito na manhã desta quinta-feira? Fala aí, Marcão. Manda recado no zap. Qual é o seu cafezinho hoje? Ah, entendi. Gente, ele vai tomar o café hoje misturado com leite de cabra e batata doce. Caprichou, hein, garoto? Cafezinho misturado com leite de cabra e batata doce, Marcão. Olha aí, seu Guedes. Viu aí? Caprichou. Ô, Marcão caprichou. Rapaz, prato cheio de batata doce. Meu amigo precisava encher o prato. Ô, menino fastioso. Essa turma, né, seu Guedes? Não tem jeito. Ô, Marcos Brito, divida com os amigos. Rapaz, leite de cabra com café, gostei, viu? Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Deixa o Marcos Brito de lado, esse povo não tem jeito, né? Que pode? Que é isso? Gente, vamos lá. Deixem eu trabalhar, gente. Pô,
fica sorrindo do Marcos Brito. Como é que pode? Que possamos recomeçar todos os dias com fé em Deus e jamais pensarmos em desistir dos nossos objetivos, pois existem fatos que nos deixam sem saber qual atitude tomar diante tantas dificuldades. Mas com fé e confiança em Deus, tudo é possível mudar para melhor. Pense nisso. Forte abraço e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.